Olá, pessoal. Eu sou a professora Karina Maciel e neste vídeo nós vamos tratar das obrigações do empresário. Porque, embora o empresário possa ser caracterizado como tal, bastando explorar a atividade econômica de forma organizada e complexa para a produção e circulação de bens e serviços padronizados e massificados, para que ele possa usufruir de todos os direitos e benefícios dessa legislação especializada, é necessário que ele seja empresário regular e, portanto, cumpra essas obrigações que a gente vai ver a seguir. As obrigações do empresário regular são de três naturezas. Primeira, registral, que significa registrar e averbar todos os atos comerciais e os documentos exigidos na junta comercial correspondente. Segunda, de natureza contábil, que significa manter e escriturar os livros comerciais obrigatórios. E terceiro, de natureza tributária, que significa formar anualmente o balanço patrimonial e comercial da empresa. Vamos para a primeira? A obrigação registral é prevista nos artigos 967, 1150 e 1157 do Código Civil. Eles vão nos dizer ser obrigatório o registro da atividade empresária, seja pelo empresário individual ou pela sociedade empresária, que é o empresário coletivo, na junta comercial da respectiva sede, antes justamente do início da atividade. Por que é necessária este registro? Porque é o registro que vai criar a pessoa jurídica. É esse registro que vai dotar parte de um patrimônio, que pode ser de um único titular ou de um conjunto de pessoas numa sociedade, que vai ser destinado especificamente para atividade empresária. Então, através da criação de uma pessoa jurídica, que é feita através desse registro, nós criamos um CNPJ e um patrimônio especial destinado à atividade empresarial. E qual é o prazo para que eu possa fazer este registro na prática? Na prática, o código nos dá até 30 dias para fazer este registro. Por quê? Se eu ingressar com o protocolo de registro hoje, ele sendo deferido, ele retroage até no máximo 30 dias antes da data desse protocolo, justamente para poder dar ao empresário um prazo para que ele faça o ato constitutivo ou faça o ato modificativo deste empreendimento e possa ter um tempo para registrá-lo sem que haja, nesse caso, qualquer malefício, ou seja, sem que haja, por conta desse prazo, que é uma demora natural, de qualquer irregularidade na empresa. Caso contrário, ou seja, caso eu não respeite este prazo de até 30 dias para justamente registrar o meu ato constitutivo ou modificativo do meu empreendimento, nesse caso, sim, me tornarei aí por um período irregular por falta justamente da averbação destes registros. Além destes, quais outros atos são sujeitos a registro? Por exemplo, a transformação, que significa a possibilidade de toda e qualquer forma de organização da atividade ser transformada em outra, por exemplo, empresário individual em uma sociedade empresária, um Mairelli em empresário individual e assim por diante. Segundo, a existência de uma falência ou de uma recuperação dessa empresa. Terceiro, um trespasse, que é justamente a alienação, a venda do estabelecimento empresarial para um terceiro, ou então um usufruto desse estabelecimento empresarial,
ou ainda o arrendamento desse estabelecimento, entre outros atos que também são necessários o seu registro. Como é formado esse sistema de registro empresarial? Chamado de SIREM, Sistema Nacional de Registro das Empresas Mercantis, ele é regulado pela Lei 8.934 de 94, pelo Decreto 1.800 de 96 e pelas instruções normativas do DREI. E mais do que isso, estruturalmente, ele é formado por dois órgãos. Primeiro, o DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e de Integração, e o segundo, as juntas comerciais. O DREI é um órgão federal que faz a supervisão e controle técnico das juntas comerciais, faz a expedição de normas e diretrizes para o registro das atividades empresariais e, por fim, faz a solução de dúvidas e controvérsias, ou seja, possíveis recursos, impugnações às decisões das juntas comerciais. Já as juntas comerciais são órgãos estaduais que se submetem tecnicamente às orientações do DREI e administrativamente a cada estado federativo a que pertençam. Sendo assim, cabe às juntas comerciais efetivamente executar os registros, fazendo todas as averbações competentes à atividade empresarial. Entretanto, caso o empresário individual ou a sociedade empresária venham a não se registrar na junta comercial, eles serão considerados empresários irregulares e justamente sofrerão algumas consequências em razão desta irregularidade. Dentre as consequências desta irregularidade estão, por exemplo, não poder beneficiar-se da limitação de responsabilidade que eventuais organizações empresárias garantem aos seus titulares. Por exemplo, Sociedade Anônima, Sociedade Limitada e EIRELI limitam as responsabilidades da atividade empresária apenas ao CNPJ, de modo que, se as pessoas que desenvolverem aquela atividade de forma lícita e regular, elas terão seus patrimônios salvaguardados de eventual responsabilidade empresarial. Por outro lado, também o empresário irregular não pode participar de licitações, porque uma das requisitos fundamentais para a contratação com o poder público é justamente ser regular. Outra consequência é que também perde-se a possibilidade de requerer a falência de outro empresário, de modo que eu vou perder justamente o meio mais efetivo judicial de recuperação de crédito. Por outro lado, ainda que eu não possa requerer a falência de outro empresário por ser irregular, o empresário irregular, sim, pode vir sofrer a falência ou então pode pedir uma autofalência. Só que nestes casos, ele obrigatoriamente responderá por crime falimentar, porque a principal obrigação do empresário é justamente ser regular, registrar-se. Por outro lado, além de poder sofrer uma falência e ser apenado pela prática de crime falimentar, ele não vai poder utilizar o maior benefício da legislação empresária, que é justamente solicitar a recuperação de empresa, que é um processo em que estas empresas em dificuldades econômicas podem justamente conseguir uma segunda chance para a manutenção das suas atividades
conseguindo reestruturá-las e parcelar este pagamento para que a atividade possa continuar. E, por fim, a escrituração contábil e todos os documentos desse empresário irregular também não produzem a eficácia probatória garantida pelo Código de Processo Civil. A segunda obrigação do empresário irregular é justamente uma obrigação de natureza escritural contábil, que está prevista entre os artigos 1179 a 1184 do Código Civil, que vão nos dizer que cabe ao empresário regular manter e escriturar os seus livros contábeis, que são divididos em 3 tipos de livros, de acordo com a obrigatoriedade ou não da existência destes. Nós temos, portanto, livros obrigatórios, facultativos, que são chamados auxiliares, e livros especiais. Que livros são esses? O livro obrigatório, como o próprio nome diz, é um livro obrigatório para toda e qualquer empresa, seja ela uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma média empresa ou uma grande empresa. A única atividade que não é considerada verdadeiramente empresária, apesar de poder ser registrada na junta comercial, e que justamente por esta razão está livre da obrigatoriedade do livro diário, é justamente o MEI, microempreendedor individual, que uma vez que tem uma atividade tão pequenininha, tão simplificada, porque ele não consegue aí organizar todos os elementos de produção, ele terá uma forma diferenciada e beneficiada em relação às obrigações contábeis, não sendo, portanto, necessária a escrituração de livros para o microempreendedor. Mas para todos os empresários verdadeiramente, que são aqueles que conseguem organizar uma atividade complexa de produção e circulação de bens e serviços padronizados e massificados, estes sim, obrigatoriamente deverão ter um livro diário. E o que eu consto nesse livro diário? Eu consto todas as entradas e saídas do meu caixa e do meu estoque. Então, sendo assim, toda e qualquer entrada de dinheiro, saída de mercadoria ou qualquer movimentação financeira que eu possa ter dentro da minha empresa diariamente, eu devo registrar neste livro diário. Além do livro diário, nós temos outros livros chamados facultativos ou auxiliares. Como o próprio nome diz, eles não são necessários, podendo ou não ser utilizados pelas atividades empresariais. Ora, mas quando eu teria interesse de utilizar um livro facultativo? Por exemplo, numa empresa grande em que a matriz seja responsável apenas pela aquisição de mercadorias, tendo, por exemplo, uma filial especializada apenas em ser um depósito destas mercadorias, ou seja, ser um estoque, e justamente mandar este estoque para várias lojas diferentes em vários pontos do Brasil, eu teria nesse caso uma grande empresa estruturada da seguinte forma: matriz responsável pelos contratos em geral pelo setor financeiro, uma filial responsável pela logística de mercadorias e várias outras filiais que seriam lojas destinadas ao consumidor final. Neste caso, vejam, a contratação das mercadorias, ou seja, as obrigações financeiras, elas são contratadas pela matriz. Esta filial, que é justamente uma mera interposição para a logística dessa empresa,
ela seria responsável apenas pelo estoque. Neste caso, tanto a matriz quanto esta filial responsável pela logística teriam a necessidade não de um livro diário, mas tão somente de um livro caixa aqui na matriz e um livro estoque aqui nesta filial responsável pela logística, tá? Por quê? Porque a contratação e o estoque ficam em locais diferentes. E por fim, nas lojas aqui, né, que seriam responsáveis para a venda ao consumidor, estas sim teriam cada uma delas um livro diário específico, porque elas teriam a entrada de dinheiro vinda aí das vendas das mercadorias e também teriam a entrada de estoque vindo, portanto, desta filial de interposição de logística de mercadorias, ok? Por fim, nós temos também livros especiais. Os livros especiais são aqueles que são necessários, ou seja, são obrigatórios, mas não são obrigatórios para todas as empresas, por isso chamados livros especiais. Exemplos desses livros são, por exemplo, o livro de duplicatas. A duplicata nada mais é do que um título de crédito de emissão específica das empresas, né? A duplicata de mercadoria. Sendo assim, para que eu possa comprovar a existência de uma duplicata, eu preciso de uma nota fiscal para comprovar a existência dessa transação, preciso de um livro para registrar justamente o número dessa duplicata, quem é o devedor, qual a mercadoria que foi comprada, para justamente poder emitir este título de crédito. Sendo assim, apenas as empresas que emitirem duplicatas serão obrigadas a ter um livro especial chamado livro de duplicatas. A mesmo raciocínio a gente aplica ao livro especial das sociedades anônimas, que é justamente o livro de ata das assembleias das SA. Somente as sociedades anônimas têm a necessidade de ter este livro específico, que é para o registro destas atas assembleares, que são justamente as reuniões em assembleia de todos os seus acionistas para discussão e aprovação ou reprovação de temas relevantes para a sociedade anônima. Ora, mas e se o empresário deixar de cumprir com esta obrigação escritural contábil? Quais são as consequências? Primeiro, ele não vai poder propor uma ação específica de verificação das suas contas para que, com base nos seus livros contábeis, ele possa provar a existência de um crédito e pedir a falência de um devedor seu. Da mesma forma, toda a escrituração contábil desse empresário não vai ter os benefícios garantidos pelo Código de Processo Civil. Por fim, também não vai poder requerer a sua recuperação judicial ou extrajudicial. Afinal de contas, como ele vai conseguir comprovar a sua viabilidade econômica, que é um requisito essencial para viabilizar a recuperação e a manutenção dessa atividade empresária, se ele não tem escriturada a movimentação financeira e econômica da sua empresa, não é? Por fim, ele vai poder sofrer um processo de falência ou pedir a sua autofalência e, neste caso, também vai responder por crime falimentar, uma vez que deixou de cumprir requisito essencial, que é justamente a obrigação escritural contábil. Por fim, nós temos mais uma terceira e última obrigação essencial ao empresário regular. Qual é?
É a obrigação tributária acessória, que consiste no levantamento do balanço comercial da empresa previsto nos artigos 1187 a 1189 do Código Civil. Neste caso, o balanço comercial é subdividido ou é formado por 3 levantamentos. Quais são eles? Primeiro, o balanço patrimonial. Pelo balanço patrimonial, divide-se em 2 colunas o ativo e o passivo da empresa, levantados no dia 31 de dezembro do ano anterior. Sendo assim, eu consigo ter uma foto de como foi a atividade empresária naquele ano. Basta que eu compare com o balanço patrimonial do ano anterior. Então, se eu tenho um balanço patrimonial de 2019, basta compará-lo com o balanço patrimonial de 2018, que eu consigo verificar o crescimento ou encolhimento dessa atividade ao longo do passar do tempo. Sendo assim, quando eu faço esse levantamento do balanço patrimonial, como eu falei para vocês, eu tenho 2 colunas. Numa coluna, eu vou constar nada mais, nada menos do que o ativo da empresa, que é composto por todas as contas positivas, por exemplo, veículos, bens móveis em geral, bens imóveis, créditos e assim por diante. Já na outra coluna, eu constarei o passivo dessa empresa, ou seja, todas as dívidas desta empresa. Neste caso, eu constarei todos os pagamentos para trabalhadores, os tributos, eventuais dívidas com fornecedores, bancos, etc. e tal. E ao final aqui, abaixo da linha do passivo, eu vou constar o patrimônio líquido, em que eu consto ali o resultado do valor do capital social, que nada mais é do que o dinheiro que foi investido pelo titular ou pelos sócios daquela atividade, e também o resultado daquele ano, se houve lucro ou prejuízo. Posso constar aí também dentro desse patrimônio líquido alguma reserva de lucros que porventura exista na empresa. Bom, além desse balanço patrimonial, eu preciso também de outras contas, de outros levantamentos que são acessórios, ou seja, que conseguem organizar os dados para que eu possa constá-los nestas 2 colunas. Quais são eles? São o balanço de resultado econômico, em que eu vou apurar especificamente apenas o meu faturamento, ou seja, todo o dinheiro em caixa que efetivamente entrou, e todas as minhas despesas e custos que foram pagas ao longo do ano, para que eu consiga, pela diminuição entre o valor de faturamento e o valor das custas e despesas, conseguir chegar no resultado do balanço econômico, que nada mais é do que um resultado de lucro ou prejuízo. Ou seja, se eu tive mais despesas e custos do que entrada de dinheiro, ou seja, faturamento, automaticamente terei prejuízo naquele ano. Se ao invés tive maior faturamento, ou seja, maior ingresso de dinheiro no meu caixa e ao mesmo tempo tive menores despesas e menor custo, o resultado final será o lucro. E é justamente o resultado desta conta que a gente vai inserir lá no balanço patrimonial, na conta de patrimônio líquido, como resultado final daquele ano. Além do balanço de resultado econômico, que a gente acabou de tratar, nós temos mais uma terceira e último levantamento,
que é justamente o inventário de bens. O inventário de bens, ele vai constar num livro específico de inventário de bens, em que eu vou constar detalhadamente cada um dos bens que compõem aquele ativo que está lá mencionado no balanço patrimonial. Então, enquanto no balanço patrimonial eu terei uma conta de veículos, por exemplo, na coluna de ativos, aqui no inventário de bens eu vou discriminar cada um dos veículos e o valor de cada um deles para então chegar num total de valor de veículos, que é o que eu vou inserir lá no meu balanço patrimonial. Sendo assim, gente, observem que este balanço comercial que é formado por estes 3 levantamentos conseguem me dar uma fotografia de como foi essa evolução dessa atividade econômica num ano determinado. E é por isso mesmo, por ela conseguir levantar, demonstrar esta evolução da atividade econômica, que ela é utilizada para a declaração de impostos, especialmente se a gente pensar no imposto de renda da pessoa jurídica. Por fim, caso eu não cumpra com essa terceira e última obrigação, que é o levantamento do balanço comercial, poderei sofrer como empresária irregular sanções próprias do fisco, relativas eventualmente a uma sonegação de impostos, assim como sofrerei também consequências danosas dentro da seara empresarial, pois, por exemplo, não poderei pedir a minha recuperação judicial ou extrajudicial, justamente por não poder comprovar também a minha viabilidade econômica, uma vez que esta viabilidade econômica, ela, para ser demonstrada, eu preciso tanto dos livros contábeis escriturados, assim como esse levantamento comercial, que vai conjuntamente poder demonstrar a existência ou não da viabilidade dessa empresa para justificar uma recuperação judicial, ou seja, uma nova chance para essa empresa para que ela possa reestruturar o seu negócio, parcelar as suas dívidas e consiga, portanto, manter a sua atividade superando essa crise econômica. Espero, assim, poder ter conseguido concluir com vocês as obrigações gerais do empresário que são necessárias para a sua regularidade e também para que eles possam, esses empresários regulares, usufruir de todos os benefícios dessa legislação específica, que é do direito empresarial.